E aí, gente, quanto tempo? Eu espero que vocês estejam tendo um puta dia. E hoje a gente vai conversar, como vocês pediram, sobre o gasto total. Quanto que foi no total da viagem, como é que ficou essa bagunça. A gente não vai falar sobre número específico, etc. Esse é esse vídeo aqui. Mas o total, vamos lá. Vamos lá. Então, o primeiro investimento que a gente teve que fazer para fazer o intercâmbio foi entrar em contato com uma empresa. Como muitos de vocês sabem, eu fiz pela CI, Central de Intercâmbio. E antes vamos dar um passo para trás, porque tem muita gente que faz essa pergunta, por que a gente pega uma agência de intercâmbio? Tem como ir sem agência de intercâmbio? Todo mundo faz com agência de intercâmbio? E sim. Tem como ir sem agência de intercâmbio, só que por que a maioria das pessoas fazem com agência de intercâmbio? Por que eu fiz com agência? Porque existem diversas burocracias, existem diversas papeladas, tem que entrar em contato com o governo canadense, com a escola do Canadá, ou seja lá para onde você for, visto. São diversas burocracias, dificuldades que você tem que passar, que você sozinho, sem uma agência por trás, você vai ter que achar como você vai fazer isso. O serviço que elas te entregam quando você paga, elas resolvem todas as burocracias para você ir para lá. E você não precisa arrumar nada, só fazer as coisas que elas pedem para você fazer, mas todos os contatos elas já vão ter e elas te garantem lá do outro lado. É isso que a agência faz. Se você quiser fazer sozinho, muita gente estava me perguntando, como é que... Eu não sei como é que funciona, deve ser uma dificuldade grande, você vai pagar provavelmente bem menos, e você decide se vale a pena. Eu escolhi ir por uma agência mesmo. Então agora que a gente deu esse passo pra trás, a gente pode voltar. A gente fechou o contrato em 45 mil reais, e ela me garantia que eu ia pro Canadá fazer high school durante 6 meses em Montreal com uma host family. Era basicamente esse o pacote que eu peguei. E esse pacote tinha o valor de 45 mil reais. Eu me colocar lá com tudo preparado. E logo depois que eu fechei o contrato, o meu pai, ele me informou depois que as passagens eram pagas separadamente. Então, além do contrato, a gente teve que pagar as passagens também. Eu tive que pagar Brasília para São Paulo, São Paulo para Toronto. Quando você vai pro Canadá, você vai para Toronto, e de Toronto você pega voo e vai pro lugar onde você vai, Montreal, Vancouver, etc. Ou se você for ficar em Toronto, você fica em Toronto. Mas essa é a jornada, então a gente teve que pagar para ir para São Paulo, ir para Toronto, ir para Montreal e a volta também. Isso fechou em mais ou menos uns 9 mil reais. Então até agora, 45 mais 9 das passagens, 54, e eu nem fui pra lá ainda. Eu fui viajar e aí começou a segunda parte, o segundo maior investimento, que foi quando eu tava lá. Já tinha saído do Brasil quando eu tava lá, porque eu gastava uma quantia por mês lá. Lá eu gastei de 1.500 para 2.000 reais por mês. Vai ter gente que vai falar que isso é muito caro e que elas não gastavam nem metade disso, e vai ter gente que falar que isso é muito barato e gastavam o dobro disso. Isso foi o que eu gastei, não significa que você vai gastar isso, é só para vocês terem uma ideia. Então, no final dos 4 meses e meio, quase 5, eu tinha gastado em média mais 8 mil reais, mais ou menos, para ficar lá. De novo, o vídeo específico tá aqui, falando do meu mês. Aqui é só o geralzão mesmo, para vocês terem uma ideia do total. E sabendo disso tudo, sabendo desse primeiro investimento, antes de eu chegar lá, que foi de 54 mil, mais quando eu tava lá de 8 mil para 9 mil reais para se manter lá, isso tudo fechou a conta quando eu voltei pra cá em mais ou menos 60, 65 mil aproximadamente. A gente fez as contas e foi mais ou menos isso. Sei que a maioria das pessoas não precisam de ouvir isso, mas isso daqui não é regra. Isso daqui foi o que eu passei lá, a minha experiência. Eu só queria ter ouvido isso de outro intercambista. E quanto mais gente postar quanto eles gastaram, mais você vai ter uma ideia. Só que não tem muita gente fazendo isso. Você pode gastar muito mais e pode gastar muito menos. Um exemplo é o Fernando. Pô, ano passado, no meu intercâmbio, eu fiz os cursos, né? E fiz um intercâmbio de 6 meses. Minha mãe fez umas contas e tal, tudo. Deu cerca de 100 mil. Mas contando com comida, com o dinheiro que ela me mandava por mês, tudo deu 100 mil. Sabendo da perspectiva do Fernando, da minha perspectiva, você pode ter uma ideia de mais ou menos quanto que você vai gastar, mesmo sem ir numa agência, mas eu ainda falo pra você que vale a pena você pelo menos conferir, porque os pacotes, dependendo da cidade que você for, do qual pacote você vai pegar, de quanto tempo você vai ficar, tudo muda muito, 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 muito mesmo. E mais do que isso, quando você estiver lá, as escolhas que você fizer, o que você vai comer, o que você vai... Tudo depende, tudo influencia. Se você vai comprar roupa, se você vai comprar uma câmera igual eu comprei, o que você vai fazer lá?
sabe? Bom, é basicamente isso mesmo, um vídeo bem rapidinho pra vocês. Eu espero que ajude, pelo menos vocês terem uma ideia do total, que seus pais vão ter que investir pra isso. Por isso que muita gente fala, tinha muita gente perguntando, Davi, o que você prefere? Você preferia ganhar um carro bacana, né? Porque, porra, 60 mil é um carro bacana, ou você preferia fazer um intercâmbio? E é essa mesma decisão que você tem que fazer. Qual o investimento que você quer fazer? Porque é um dinheirinho que você vai ter que colocar. E para aqueles que vão fazer intercâmbio sem agência, o preço provavelmente vai ser bem diferente. Mas eu não posso falar sobre isso porque eu não tenho conhecimento. Então eu seria um hipócrita falando de coisa que eu não sei. Eu só estou falando baseado diretamente na minha experiência. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha ajudado. E é isso aí, até mais.